Dia 27 de abril, às 18h50. Bom, pessoal, é o seguinte, olha só, dando continuidade à ideia do nosso TC, né? O que acontece? Eu gravei um vídeo mais cedo, né, no dia 27, provavelmente esse vídeo vai estar saindo no dia 28 de abril, mas tudo bem. Eu expliquei basicamente como que vai funcionar a nossa aplicação, tem muitas coisas que talvez eu vou mudar no futuro, não tem problema, tá? Mas já de início, eu já comecei a selecionar algumas das tecnologias que a gente vai estar utilizando para poder desenvolver essa aplicação aqui, tá? Então, o que que acontece? É, as tecnologias que eu ando estudando ultimamente referentes ao Node, né? Então, dentro do Node eu estou utilizando, não, né? Estudando particularmente o TypeScript, Express, Prisma para poder lidar com o banco de dados. O Prisma é um ORM, tá? O banco de dados que a gente vai estar utilizando vai ser o MySQL, mas já de princípio eu vou estar utilizando o SQLite, tá? Porque ele não precisa de fazer nenhuma conexão, é super leve e é isso aí mesmo, tá? Depois a gente pode criar um banco lá dentro do MySQL, tá? Então, como a gente vai lidar com a autenticação ali dentro da nossa aplicação, muito possivelmente a gente vai estar utilizando o Bcrypt e o JWT, tá? Então, o que que acontece? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os meus primeiros passos aqui na aplicação e já quero adiantar para vocês que eu quero fazer o mais básico e simples possível para a gente poder ter alguma coisa já funcionando para que eu consiga evoluir nos próximos passos, né? Até porque tem a parte escrita, onde eu vou ter que ler muito, pesquisar muito, então tem muita coisa que eu tenho que ler ainda para poder é, começar a caminhar de fato com o meu TC, tá? Então, basicamente é isso. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho de código, tá? E nos próximos vídeos, muito provavelmente, a gente vai ter algumas apresentações sobre livros, sobre citações de livros e também algumas pesquisas que eu vou fazer, tá? Então, é isso para o vídeo de hoje, né? A gente vai criar juntos aqui a primeira linha de código com o nosso TC, tá? Então, é isso aí, tá? O que acontece? Eu estou com o meu VS Code aqui já aberto numa pasta chamada backend, onde vai servir para eu poder criar o back-end da nossa aplicação, tá? E eu vou começar instalando algumas dependências que a gente vai estar precisando, tá? A primeira delas é o TypeScript e o TS Node Dev, tá? O TS Node Dev ele vai servir para a gente poder restartar a nossa aplicação e a gente não precisar ficar rodando o comando toda vez que a gente editar algum arquivo, tá? Então, na verdade, antes da gente instalar, já estava até esquecendo, vamos inicializar um package.json, tá? Então a gente pode dar yarn init-y. Show de bola. Vamos esperar aqui uns 2 segundinhos. Muito bem, ele já criou aqui pra gente, né? Tranquilo mesmo. E agora o que acontece? Eu vou. Eita, meu Deus, aumentei o zoom demais aqui do show. E agora a gente vai começar a instalar as dependências de fato, tá? Então a gente vai instalar o TypeScript, o TS Node Dev como dependência de desenvolvimento, tá? Vamos esperar uns 2 segundinhos aqui para ele instalar. Show! Ele já terminou de instalar o TypeScript aqui. Minha máquina deu uma travadinha, mas tudo bem. Agora a gente vai começar instalando também o Prisma. Então, yarn add Prisma e o Prisma Client. Muito, muito show de bola, né? Deixa eu voltar aqui no Notion e ver o que, que a gente vai instalar novamente aqui também. TypeScript já foi, Express também, o Prisma também, o SQLite a gente não configurou ainda, né? Então falta instalar o JWT e o Bcrypt. Acho que eu vou deixar ele para instalar eles um pouquinho depois, tá? Como a gente não vai estar utilizando eles nessa aula de hoje, então não faz sentido eu instalar eles agora, tá? Então vamos marcando aqui conforme eu for criando as coisas aqui, tá? Então, muito bem. Vamos voltar aqui para nossa aplicação. Ele já instalou todas as dependências que a gente precisa até então, tá? E aqui dentro do nosso package.json, o que que eu vou fazer, né? Vamos criar uma aba scripts, né, para a gente poder executar o nosso projeto. E aqui dentro eu vou colocar um script chamado de dev, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos pegar o nosso TS node-dev. Aqui vamos pegar menos respawn. E aqui vamos pegar o nosso menos transpile, eita, transpile traço only, tá? Isso aqui é a configuração padrão do TypeScript, tá? Então, nada demais aqui. E aqui a gente vai criar uma pasta chamada src, e dentro dessa pasta src a gente vai criar um arquivo chamado server.ts, né? Muito bem, então basicamente é isso, a gente só tem o TypeScript aqui e o Prisma, tá? Ah, falando nisso, vamos instalar o Express, né, que a gente estava esquecendo. Então, Express, show, e vamos instalar também as tipagens do Express, então, @types
express-d. Show de bola? Então é isso aí, né? Já instalamos o Express e o... Eita, meu Deus, o que que eu fiz? Cancela isso aqui. Aí. Show de bola, né? Então, vou começar criando uma pasta src aqui dentro do nosso projeto. Dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo server.ts, né? Como já tinha falado para vocês, vamos importar o Express aqui. Então, import Express from Express. Beleza? E aqui a gente vai começar criando uma variável chamada const_app, que vai receber o Express. Falando nisso, a gente falta inicializar o TypeScript, né? Então vamos dar aqui um yarn tsc --init, né? Para ele criar o package.json para a gente, tá? E aqui dentro do package.json, a gente vai mudar esse aqui, o target dele para ES 2018, tá? Show! Então agora a gente pode voltar aqui e começar, continuar com a nossa aplicação. Beleza, né? Agora o que que acontece? A gente vai dizer, né, para nossa aplicação que o Express ele vai enviar dados em JSON para a gente, né? Se a gente lembrar, a nossa aplicação ela vai servir dados para outras aplicações em formatos JSON, como já mencionei no vídeo passado para vocês, tá? Muito bem, então agora a gente vai ter um express.listen, né? Vamos abrir isso aqui em alguma porta e vamos colocar 3333. Show de bola. Agora sim, a gente pode até dar um console.log aqui nessa nossa porta, né? Para a gente poder ver que realmente está funcionando. Então, vamos colocar aqui, colocar entre aspas, server is running on... Aí agora a gente pode colocar http, até para ficar bonitinho, né? http://localhost 3333. Show. Então, basicamente é isso aqui o nosso arquivo principal de configuração, tá? E agora eu já vou começar criando algumas pastas aqui que a gente vai estar utilizando, como uma pasta controller. A gente vai ter uma pasta chamada... acho que só controller tá bom, tá? Vamos criar um arquivo chamado routes.ts, tá? Dentro desse routes aqui a gente vai importar o Express de novo, tá? Só que aqui vamos fazer o seguinte, vamos desestruturar e vamos pegar só um carinha chamado router. Beleza? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que está aqui, só que a diferença aqui é que nós vamos colocar router, tudo minúsculo, que vai receber o Express. O Express não, o router que vem de dentro do Express, tá? Então, basicamente agora a gente pode fazer o seguinte, olha só, vamos pegar o nosso router.get e já começar fazendo as rotas da nossa aplicação, tá? Eu estou seguindo um pouquinho rápido aqui, mas é isso aí mesmo, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos colocar uma função aqui para poder executar. Então, vamos colocar return res.json e aqui a gente vai colocar um JSON de hello world que não pode faltar em nenhuma aplicação. Muito bem, agora que a gente só precisa chamar o nosso req e o nosso res, né, requisição e resposta, e exportar esse arquivo aqui lá para outros locais da nossa aplicação, né? Eita, minúsculo. Show de bola, muito bem, a gente já conseguiu finalizar aqui a nossa primeira rota, vamos voltar no server.ts, e aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só, app.use, e aqui eu falo para utilizar as nossas rotas, tá? Ele já fez a importação automática aqui para a gente. Show de bola, agora está funcionando perfeitamente, né? Vamos só executar isso aqui e vamos lá no nosso navegador, ver se ele realmente conseguiu executar isso aqui sem nenhum problema, né? Yarn dev, vamos esperar uns 2 segundinhos, olha só, server is run na porta localhost 3333. Show! Ele já trouxe o Hello World para a gente aqui. Então já vamos partir logo para os próximos passos da nossa aplicação, que está muito show. Vamos começar inicializando o Prisma, tá? Então vamos colocar Prisma init, tá? Yarn Prisma init. Já vamos colocar logo as tabelas do nosso banco de dados, tá? E é o seguinte, olha só, as tabelas eles vão ter alguns relacionamentos de forma bem simples, né? Mas já vai ajudar a gente aí. E como eu mencionei para vocês, vamos começar utilizando a nossa aplicação com SQLite, tá? Depois a gente muda para MySQL isso aqui, não tem nenhum problema a gente começar assim. E aqui eu posso colocar file, ponto, barra, e aqui eu coloco o nome do banco que eu quero. Pode ser dev.db. Agora sim, vamos começar criando os nossos models, né? A gente vai ter o model user, né? Que é o usuário comum, que vai ter um ID. Esse ID ele vai ser um inteiro, tá? Então vamos colocar aqui um int.
Vamos colocar aqui um @id para indicar que é uma chave primária e o default dele vai ser um autoincremento, tá? E agora esse nosso usuário, se a gente lembrar, ele tem um name, que é uma string obrigatória. A gente vai ter um e-mail, se eu não me engano, que também é uma string. Vou voltar aqui, string, muito bem. A gente vai ter também um endereço, é isso? Vamos olhar aqui, que é uma string. E a gente vai ter também um password, né? Que também é uma string obrigatória. Vamos só voltar na nossa aplicação aqui, no Notion, na verdade, né? E vamos verificar aqui se a gente pegou todos os campos que a gente precisa, né? Nome, senha e endereço. Acho que faltou o e-mail, né? Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, coloquei sim. Então, tá show de bola. Então, a gente conseguiu pegar todos os dados do usuário aqui para o nosso banco de dados, tá? Possivelmente a gente pode adicionar outros campos, não tem problema. Como eu mencionei para vocês, a gente vai deixar isso aqui o mais simples possível, tá? E agora a gente vai começar a criar a nossa próxima tabela, que vai ser a tabela de problemas, né? Então a gente pode chamar ela de problem. E aqui a gente vai começar colocando as coisas que a gente precisa, tá? Então aqui a gente vai ter um ID, né? Da mesma forma que teve lá no usuário. Esse problema ele vai ter um título. Então a gente pode chamar de title, que vai ser uma string. Eu não lembro os outros campos, então vamos olhar lá. Vamos olhar aqui. Ele vai ter um título, ele vai ter... Esse tipo de problema eu não vou colocar agora, tá? Vou colocar depois. Então a gente vai ter uma descrição, uma latitude e uma longitude. As fotos eu também não vou colocar agora, a gente vai implementar isso depois, tá? Então deixa eu marcar esses aqui que a gente já vai colocar. Muito bem. Então a gente tem um title, a gente vai ter uma description. Description. Acho que é assim mesmo. Vai ser um string. Show. E a gente vai ter também, deixa eu ver, já esqueci. Latitude e longitude, né? Que é o local onde é que está o problema. Então a gente vai ter uma latitude, que também a latitude a gente pode colocar como int. E a gente vai ter uma longitude, que vai ser um inteiro também, tá? Show! Então, basicamente é isso mesmo, tá? Que a gente vai fazer por enquanto, né? Depois a gente vai modelando melhor. E aqui a gente vai ter uma tabela de entidades, né? Então, vamos colocar entity, que é entidades em inglês, tá? E aqui, da mesma forma que os outros, a gente vai ter um ID autoincrementável, né? E vamos olhar os campos que a gente tem lá na tabela entidade, para a gente poder colocar aqui, tá? Então, basicamente aqui na tabela entidade, a gente vai ter o nome da entidade, a área de atuação, CNPJ e e-mail, fone e e-mail, tá? Então, deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu ver se eu posso colar ele aqui. Posso. Aqui, vamos selecionar tudo isso aqui. Vamos remover. Vamos dar aqui. Esse área de atuação a gente não vai utilizar por enquanto, tá? O e-mail a gente precisa colocar assim. Beleza? O nome dele a gente vai mudar para name, que vai ser uma string. A gente vai ter um CNPJ, que eu vou colocar tudo minúsculo, CNPJ, que também vai ser uma string. E eu estou colocando o CNPJ como string para poder pegar aqueles caracteres especiais, né, para poder separar, tá? Aqui a gente vai ter um endereço. Acho addresses, acho que é assim. Acho que é assim. Addresses. Então, a gente vai ser um string. Isso aqui possivelmente vai ser uma tabela separada daqui, tá? Eu estou deixando assim por enquanto, mas depois a gente pode mudar isso aqui. A gente vai ter novamente uma description. A gente vai ter um phone, que é o número de telefone, né? E aqui também pode ser uma outra tabela, porque pode ter vários números de telefone lá para poder entrar em contato, tá? Então, a gente pode mudar isso aqui depois. Que também a gente pode colocar como uma string. Show. E o e-mail também a gente pode colocar como uma string mesmo, tá? Então aqui a gente já tem as nossas 3 tabelas principais do nosso banco de dados. Isso não quer dizer que vai ser só elas, como eu mencionei. Pode existir outras tabelas no decorrer da aplicação, tá? Então o que que acontece? Olha só. O nosso problema, ele está relacionado tanto ao usuário, né, que criou esse problema, quanto à entidade que vai resolver o problema. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Olha só, eu vou fazer o seguinte, vamos criar um relacionamento que um usuário pode ter vários problemas, né? E um problema pode, talvez, pertencer a um
usuário, tá? Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos criar um atributo chamado user, do tipo user, tá? E olha só o que aqui ele vai fazer pra gente. Acho que se eu der um enter aqui, ou um espaço, não sei, ele criaria pra gente toda a relação ali, tá? Acho que ele não vai querer criar pra gente agora, né? Era só salvar o arquivo, tava esquecendo. Então, olha só. Eu salvei o arquivo e ele veio aqui na minha tabela usuário e criou para mim um campinho chamado problem, que é um array de problemas. Então, um relacionamento de um para muitos, né? E aqui eu só vou mudar para P minúsculo, tá? E aqui ele criou um atributo para a gente chamado user ID, né? Que remete ao nosso usuário. E como eu quero falar, e como na nossa regra de negócio a gente colocou que um usuário ele pode criar um problema de forma anônima, né? Não vai ter o ID do usuário lá, então a gente pode fazer isso aqui, ó. Colocar esse pontinho de interrogação, que ele vai entender que é opcional ter o usuário no problema, né? E agora o que acontece? A gente vai fazer a mesma coisa, só que com entidade, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar o seguinte, olha só, vamos pegar, vamos criar um campo chamado entidade, tá? E aqui, vamos fazer do tipo entidade. Na hora que eu salvar o arquivo, ele vai criar o relacionamento de um para muitos aqui para mim. Então, ele criou aqui também a mesma coisa na tabela entidades, né? Ele criou um atributo problem que tem um array de problemas, né? E da mesma, agora aqui nesse quesito aqui, ele não pode ser nulo, né? Tem que existir uma entidade para resolver esse problema. Não pode existir problemas soltos dentro da nossa aplicação. Pelo menos até o momento onde é que eu estou pensando, não deve existir problemas sem um órgão para solucionar esse problema, tá? Então, basicamente é isso aqui, tá? Ele fez uma relação. Ele pegou o nosso atributo Entity ID, que é esse atributo que está dentro da tabela Problem, tá? E referenciou ao ID da outra tabela, no caso da tabela Entidade, tá? Então, ele está referenciando a esse ID aqui e fez a mesma coisa para o nosso usuário, tá? Show de bola. Agora a gente pode fazer o seguinte, vamos lá para o nosso controller e já criar pelo menos um controller aqui. Vamos criar o controller de usuário, tá? E depois a gente pode criar os outros. Então, .ts, show. E aqui o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos dar um... Eu vou criar uma classe, tá? Export class, chamada userController. E aqui dentro desse nosso userController, por que ele não está ajudando? O GitHub Copilot não está ajudando a gente, nem o autocomplete, tá? Eu vou fazer um reload aqui, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, deixa eu recarregar a página aqui. Muito bem, agora sim. Deixa eu só fazer login com o GitHub Copilot aqui, tá? Show. Acho que ele conseguiu? Parece que sim. Tá, então agora a gente vai começar criando as funções para poder construir a nossa aplicação, tá? Então vamos criar uma função chamada storage, tá? Store, na verdade, nem storage não, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só, essa nossa função ela vai receber rec e res, tá? E isso daqui a gente tem que adicionar uma tipagem para ele, tá? Que vem do próprio TypeScript, tá? Então aqui a gente vai ser do tipo request, eita, request, cadê? Aqui, ó, request que vem lá de dentro do Express, tá? E a gente vai ter também um response que vem lá de dentro do Express também, tá? Cadê? Aqui. Show. E agora aqui dentro dessa nossa função a gente vai criar um usuário, tá? Então vamos dar um const user que vai receber o Prisma. Olha só. O que acontece quando a gente é um pouquinho apressado demais, tá? Vamos voltar alguns passos aqui atrás. A gente terminou aqui de criar os nossos models, né, as nossas tabelas, só que a gente não rodou essas migrations aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos dar um yarn prisma migrate dev para a gente poder rodar essas migrations e ele criar essas tabelas no banco de dados para a gente, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só, como a gente está criando várias tabelas, eu vou colocar create, o nome da migration, tá? Create table, e aqui eu vou dar o nome de cada tabela, user, depois a tabela problem, e depois a tabela entity, tá? Show, agora sim ele vai criar isso aqui para a gente, tá? Perfeito, agora sim ele já criou para a gente aqui as tabelas no banco de dados, aqui ó, tá até as migrations aqui cadê? Aqui, com o que ela executou para a gente, tá?
E agora a gente pode voltar lá e continuar fazendo o nosso controle de criar usuários, tá? Então é isso aí, tá? Agora sim, a gente já pode começar de fato a criar o nosso usuário, que vai ser o seguinte, olha só. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos criar uma pasta aqui dentro do SRC, chamada Database. Database. E aqui dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo, uma pasta também chamada Client. E possivelmente a gente pode colocar algumas coisas referentes ao banco de dados aqui, tá? E dentro desse client, a gente vamos criar um arquivo chamado index.ts, tá? E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos criar uma variável, na verdade vamos exportar uma variável chamada Prisma, que vai receber um new do Prisma Client, tá? Por que que eu estou fazendo isso aqui? Em todo arquivo que a gente for lidar com o banco de dados, a gente vai precisar importar o Prisma Client e vai precisar criar uma variável para dar uma instância no Prisma Client, tá? Então, eu já criando essa variável aqui e já exportando ela, a gente já tem acesso ao nosso Prisma em qualquer parte da nossa aplicação e não precisa estar toda hora dando um import no Prisma Client, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vamos dar um await aqui no nosso controller e eu posso chamar o Prisma. E agora sim ele vai importar lá de database para a gente, tá? E agora eu posso dar um ponto e a gente já tem acesso às nossas tabelas no banco de dados. Com a gente quer a tabela user, né? Muito bem, o nosso usuário, a gente vai dar um ponto create nele, tá? E aqui dentro a gente vai receber os dados do usuário. Então vamos pegar o nosso data e dentro de data a gente vai ter um name. E olha só, vamos fazer o seguinte, para melhorar ainda mais a nossa situação. Vamos desestruturar de dentro de rec.body, tá? O nome, e-mail, password e a gente tem também mais um campinho chamado DDDDD, não lembro. Vamos voltar. Nome, e-mail, password e endereço, tá? Então vamos pegar o nome, e-mail e em address. Eu nem sei como é que eu coloquei no banco de dados aqui, que eu tô com uma cabeça. Olha só, a gente colocou em português, tá? E vamos fazer o seguinte, para ficar padrão, vamos colocar tudo em inglês, tá? Então deixa eu mudar isso daqui e vamos rodar uma migration de novo com essa alteração. Então migrate dev aqui. E aqui a gente pode colocar update traço table traço user traço address. Tem 2D, né? Vamos esperar para ele poder fazer a alteração para a gente. Show! Ele já fez a alteração. Se a gente voltar na nossa migration aqui, a gente tem a nossa migration que executou a troca aqui para a gente. Ó, tá vendo? Ele trocou para addresses, tá? Então, muito bem. Agora sim a gente pode voltar lá para nossa aplicação, pegar esse addresses aqui, tá? E colocar aqui para a gente. Só adicionar mais um Dzinho aqui. Perfeito. E agora aqui dentro do nosso data, a gente vai ter esses carinhas aqui mesmo, tá? Então vamos pegar eles, vamos colocar eles aqui. E olha só que coisa linda e maravilhosa. E show de bola! Agora a gente pode de fato dar um retorno aqui se o usuário foi criado ou não, tá? Então, return res ponto status, e aqui a gente pode dar um status de 201, que significa criado, e aqui a gente pode dar um JSON no nosso usuário, tá? E agora a gente vai lá para o Insomnia, tá? E vamos testar essa nossa aplicação aqui para ver se aconteceu de fato. Se isso aqui tiver funcionado 100%, tá? E eu vou finalizar por aqui, porque as outras coisas basicamente iguais a isso aqui, então não faz sentido eu ficar mostrando a mesma coisa, tá? E quando eu tiver alguma novidade, eu faço um vídeo mostrando para vocês a novidade que a gente tem para poder listar criar os nossos usuários, tá? Eu já deixei isso aqui pré-criado, tá? Então aqui a gente vai ter uma tabela, uma rota, né? Create user. Então deixa eu pegar essa rota aqui. Vamos aqui na nossa aplicação, vamos aqui em routes, tá? Vamos apagar isso daqui que a gente fez só para poder testar. E a gente vai fazer o seguinte, olha só. Deixa eu ver aqui se a gente deu um export. Deu export aqui. Então a gente pode importar aquele nosso controller, tá? Então user
controller, que vem lá de dentro do nosso user controller. E aqui a gente pode criar uma variável chamada user controller, que vai receber uma instância desse nosso user controller, tá? E aqui dentro desse nosso user controller, a gente tem acesso àqueles métodos lá, que é o método storage, que serve para poder criar um usuário. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um create, o nome da rota, né? Create user, e o método da rota a gente pode mudar para post. Perfeito. Agora sim, a gente pode vir aqui na nossa aplicação e rodar ela, né? Porque a gente não está rodando ainda. Então, yarn dev, se não tiver nenhum problema, certinho, já rodou. Então, vamos voltar aqui no Insomnia, vamos dar um send. E aqui eu só preciso mudar aqui que não é endereços, e sim addresses. Beleza, vamos dar um send. Vamos ver. Create e user. Será que eu escrevi errado o nome da rota? Vamos voltar aqui. Assim, escrevi totalmente errado, tá? Então, vamos alterar isso daqui para create e user. O nosso back-end continua rodando. Então, vamos dar um send aqui. Ele não conseguiu trazer. Acho que eu vou ter que parar o servidor e executar novamente. O TS Node Dev está com esses problemas, mas tudo bem, não tem problema, a gente faz isso. Agora vamos dar um send. E ele conseguiu criar para a gente aqui o nosso usuário, né? Então, basicamente, a gente finalizou a nossa etapa aqui de hoje, já de início, né? Eu só quero fazer uma alteração, porque ele não está trazendo a data de criação do usuário, porque a gente esqueceu de colocar isso aqui no Prisma, mas não tem problema, a gente vai colocar agora mesmo, tá? Então, aqui no Prisma, a gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos criar um campo chamado create at, e vai ser do tipo DataTime, tá? E o default dele, né, vai ser o now, que é agora, tá? E aqui eu vou replicar para todas as outras tabelas também, tá? Porque... Perfeito, tá? E agora a gente pode parar o nosso servidor aqui por enquanto, rodar uma nova migration, yarn prisma, migrate dev, tá? E aqui a gente pode fazer o seguinte, add created at. Como a gente adicionou em todas as tabelas, né? E agora sim, agora eu posso fazer o seguinte, olha só. Se eu voltar lá na aplicação, olha só, outra coisa que eu esqueci de colocar aqui também, tá? O nosso e-mail, tá? Ele também vai ser único, né? Então vamos colocar aqui como unique, tá? Deixa eu voltar aqui. Unique no nosso e-mail. O CNPJ ele também vai ser único. Isso mesmo, tá? O e-mail da empresa ele também vai ser único, tá? Show de bola. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que pode ser única. Acho que é isso aqui mesmo que pode ser único, tá? Se tiver mais alguma coisa futuramente, a gente pode fazer depois. Então, yarn prisma migrate dev. E aqui a gente pode criar mais uma migration chamada de users migrations. O que ele falou para mim aqui mesmo? CNPJ unique, e-mail unique. Cara, não tem nada de errado não. Mas tudo bem, caso dê algum problema depois a gente pode mudar, tá? E aqui a gente pode colocar add unique, deixa eu colocar traço unique. Vamos esperar ele gerar isso aqui pra gente, tá? Gerou. E agora eu posso dar um yarn dev na nossa aplicação. E vamos verificar se está tudo tranquilo. Tá tranquilo. Vamos criar um novo usuário agora, como não pode ser mais o mesmo com o mesmo e-mail, né? Vamos mudar aqui, dar um send. E ele já conseguiu criar para a gente e já trouxe também a data de criação do usuário, tá? Então a gente conseguiu finalizar aqui o nosso... a meta que eu tinha para hoje, né? Que era explicar para vocês as tabelas, a estrutura básica da nossa aplicação. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima.